Bom, a gente está na nossa aula 6, agora aqui por áudio do nosso curso de Lógica, onde eu vou fazer algumas breves explicações por áudio do conectivo lógico E. Eu gostaria que você lesse o texto também à medida que eu vou falando aqui. Tem coisas diferentes que eu vou dizer no áudio, tem coisas diferentes que estão escritas no texto, mas juntando tudo, a gente vai ter a aula completa, a aula 6. Coisas que eu falo aqui, diferentes das coisas que eu escrevo ali, porque aí você não tem só eu lendo o que já está escrito, você pode muito bem fazer isso sem a minha interferência e eu acredito que as coisas se completam. Pois bem, no texto eu estou explicando que toda proposição matemática tem um valor lógico, ou é verdadeiro ou é falso. Perfeito. Eu gosto de usar para cada proposição citada uma letra latina, A, B, C, P, Q, porque facilita muito do que ficar repetindo toda a frase por extenso, que pode ser realmente bastante comprida. Então, por exemplo, eu falei assim, Brasil é um país, eu falei que é a proposição P. Para trabalhar com P, onde tiver no texto P, significa a proposição Brasil é um país. E assim com as outras proposições que eu acabei narrando. Todas as 6 que estão por aí, talvez 7, 8 se eu ainda acrescentar mais uma outra coisa para enriquecer aí o teu aprendizado. Mas nós temos várias proposições aí no texto. Cada uma delas eu dei uma letra proposicional para ela. Chamei de P, Q, O, N, M. Estão espalhadas por aí. Qual é o valor lógico de cada uma delas? Bom, nós vamos tratar disso também. Mas quando você lê aí V, abre parênteses, P, fecha parênteses, eu não estou querendo encher o saco com essa anotação matemática. É apenas para encurtar, tá? Significa o valor lógico da proposição P. No caso, P, tá? O valor lógico. O que interessa, e você deve prestar mais atenção, é o que está em vermelho, verdadeiro, o que está em azul, falso. É isso que importa. O resto é apenas para estruturar, para você saber procurar e achar o que cada uma das coisas representa no contexto, tá bem? Então não fique enfadado pelo fato de estar escrito lá VP, VQ. Isso eu provavelmente não vou mais usar, porque eu acabo usando isso só no começo de cada curso de lógica que eu apresento, nos cursos presenciais, tá bom? O conectivo lógico E, a definição para nós trabalharmos, ou uma forma de apresentar como uma característica do conectivo E, quando ele faz a colinha, né, entre as proposições componentes, eu deixei em 2 boxes amarelo, que na verdade os 2 boxes eles dizem a mesma coisa filosoficamente falando. Mas é que é uma ideia muito simples e nós não vamos precisar das tabelas verdades que você, se já estudou lógica, você já deve ter visto por aí. Nós entraremos nelas, nós falaremos delas, mas por enquanto não precisa delas. Tanto que a gente vai definir assim o conectivo E, o resultado do valor lógico. Numa proposição composta, onde todas as proposições componentes foram conectadas entre si só com o conectivo E, a proposição composta ela só será verdadeira se todas as proposições componentes forem verdadeiras. Ou seja, tudo tem que ser verdade quando se fala E, conectivo E. Então, por exemplo, Brasil é um país e verde é uma das cores da bandeira do Brasil e o mar é salgado. Todas essas 3 proposições simples que eu falei são verdadeiras. Portanto, a proposição composta que eu também falei é verdadeira. Muito fácil. E também no box amarelo tem uma alternativa de definição que é muito útil, bastante na verdade, tá? Que é assim, uma proposição composta
que só tem o operador E, o conectivo E, só pode ter esse E, tá? Ela só vai ser falsa se pelo menos uma das proposições for falsa. Quer dizer, se tiver uma falsa, a proposição composta é falsa. Por mais que você tenha lá uma sozinha falsa e 3 milhões de proposições simples que estão coladas a ela sejam verdadeiras. Colocou uma mentira aí, uma falsidade, estragou, é falso. Então veja só, eu vou falar agora eu vou criar uma proposição aqui. O Brasil é um país, e o mar é salgado, e a Lua é um satélite, e Pedro Álvares de Cabral descobriu a Austrália. Olha, a proposição composta, ela é falsa. Ah, mas, professor Cardi, a primeira é verdadeira? Sim, o que eu falei é verdadeiro. A segunda proposição também não é verdadeira? Sim, também é verdadeira. Então, poxa, a maioria é verdade. Por que essa frase está errada? Olha, eu não gosto de falar a palavra errado aí. A proposição, vamos ficar nisso. Ou é falso ou verdadeiro, tá? Mais tarde a gente vai entrar nessas discussões. A proposição composta tem 3 proposições simples e a última é falsa. Podia estar em qualquer ordem essa proposição falsa. Pedro Álvares Cabral não descobriu a Austrália. É uma proposição falsa, o que torna a proposição composta torna a proposição composta falsa. Ok? Então, quando uma pessoa estiver conversando com você e usando a proposição simples 1, a proposição simples 2, ela vai falando, mas ela está sempre ligando as frases com o conectivo E. Falou uma falsidade, já torna aquela proposição falsa. Por isso que eu falo que é bastante útil. Ao construir uma frase, um argumento, todos os componentes têm que ser verdadeiros. Se a gente está usando o componente E. Uma coletânea de E's força isso. E mesmo naquelas frases onde parte daquilo que foi dito, você não sabe se é verdadeiro ou falso, ela não vai importar em alguns casos. E eu vou te dar um exemplo. Presta atenção. O Brasil é um país e o professor Cardi está gravando este áudio num sábado e amarelo é uma das cores da bandeira do Brasil. Bom, nesse caso, a gente vai ficar em apuros, porque a primeira proposição é verdadeira. A terceira proposição também é verdadeira, mas a do meio você não sabe. Você pode até chutar, mas isso não vale, tá? Como a proposição do meio, ela não se sabe qual é o valor lógico, então você não pode de cara falar que a proposição é falsa, mas também não pode falar que a proposição é verdadeira. A proposição ainda está em aberto. Eu não sei qual é o valor da proposição composta que eu acabei de citar. Mas agora eu vou mudar um pouco este exemplo e vou dar agora a seguinte proposição. O Brasil é um país e o professor Cardi está gravando este áudio num sábado e preto é uma das cores da bandeira nacional. Opa! Essa última, professora, eu já sei que é falsa. Então a proposição componente é falsa, mesmo que você não saiba se eu estou gravando esta aula num sábado ou numa segunda-feira. A primeira proposição é verdadeira, a segunda você não sabe, a terceira é falsa. E justamente por isso que eu falo que é muito conveniente aquela segunda forma de encarar a proposição, o conectivo E. Se pelo menos uma das proposições for falsa, a proposição composta será falsa. Ok? Bom, eu vou parar por aqui porque já temos aqui mais do que suficiente para trabalhar nas próximas aulas.